E é isso aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Stack. E no programa de hoje, programa da Stack, mas geralmente eu gravo o programa da Stack na segunda e ele vai ao ar na terça. Hoje, pelo que eu sei, é sábado, será que é isso mesmo? Deixa eu verificar aqui. Sim, aparentemente hoje é sábado. Então o programa da Stack no domingo mudou de data, agora o programa da Stack ele vai ser de domingo? Não, na realidade o que está acontecendo é o seguinte, essa é uma edição especial do programa da Stack, uma edição extra. Não chega a ser um Drops, mas é uma edição a mais, porém segunda eu vou gravar o programa da Stack convencional que vai ao ar na terça, falando sobre inteligência artificial. Por que nós estamos fazendo afinal esse programa extra aqui da Stack? É porque a gente começou uma série nos programas da Stack sobre inteligência artificial e ainda teremos vários programas para abordar esse assunto. Então, para não monopolizar o conteúdo do programa da Stack, de vez em quando a gente vai lançar esse programa extra em alguns outros dias da semana. Às vezes a gente pode também trocar algum assunto na semana, dar um intervalo em inteligência artificial, como a gente fez no programa da regra de ouro e sequência de Fibonacci, e depois dar continuidade, mas no caso de hoje, esse não é um Drops, é um programa extra aqui da Stack, edição extra, programa número 33. Então é isso aí, nesse programa a gente vai falar sobre cinema, para fugir um pouco do tema da inteligência artificial, mas antes disso eu tenho que avisar uma coisa bem interessante para vocês. Nós começamos ontem aqui no canal uma série nova, Aprendendo com os Games. E o que significa essa série? Significa que eu vou ensinar alguns conceitos bem interessantes de diversas disciplinas como biologia, geografia, matemática, história, física, química e tudo mais por meio dos jogos. Então no primeiro episódio dessa nova série que foi ao ar hoje, a gente ensinou você, hoje no caso que eu tô gravando, então como esse vídeo vai domingo, então entrou ao ar ontem, eu ensinei vocês física por meio do jogo Angry Birds 2, então eu ensinei para vocês energia potencial, energia cinética, energia mecânica, aceleração gravitacional, peso e movimento oblíquo uniformemente variado, então vão lá nessa nova playlist e confiram essa nova série. Afinal, o programa da Stack, aqui o canal, seria a sua faculdade no YouTube, porém nada impede que nós também tratemos de assuntos para o público mais jovem que vai fazer vestibular, vai prestar Enem e também para os entusiastas interessados por esses temas. Então, para ficar mais completo, a gente está lançando essa série Aprendendo com os Games e também para desmistificar essa conversa de que o game ele deixa a pessoa mais burra, que ele não ensina, que ele atrapalha a sociedade. Muito pelo contrário, o game ensina muito, desenvolve um senso crítico, ajuda no aprendizado de linguagem, como inglês, desenvolve o raciocínio e tudo mais. É claro que tudo depende da intenção com a qual você está usando e a moderação certa, saber que tem um tempo certo para isso, mas eu ainda vou fazer um vídeo bem legal explicando certinho tudo isso. Então, dados esses recados, vamos começar aqui o programa da Stack de hoje. E é isso aí, estamos aqui no programa da Stack e falaremos sobre cinema. Primeiramente eu quero falar para vocês sobre os efeitos psicológicos que tem no processo de contemplação de um filme no ambiente cinematográfico. Ou seja, qual que é a diferença de você ver um filme na sua casa e você ver um filme no cinema? Primeiramente vamos falar do tamanho da tela. Independentemente da TV que você tem em casa, independentemente do tamanho dela,
você sempre vai ser maior do que a sua TV. Já na sala de cinema isso não acontece. A tela de projeção é muito maior que você, então isso traz uma imposição da imagem para você. A imagem ela se opõe e ela impõe uma presença perante o ser humano. E o ser humano ele se sente extremamente desconfortável perante algo que está impondo uma presença a ele, quando não é ele que está sob o controle. E a respeito desse controle, temos justamente esse segundo item da diferença. Em casa você pode pausar o filme e voltar a avançar para continuar assistindo depois. Então você pode ver o filme em partes, a hora que você achar melhor. No cinema isso já não ocorre. Conforme o filme passa, você tem que absorver aquela mensagem ao vivo. Então primeiro vamos entender o que é fruição com L e fruição com R. Fruição com L é quando algo flui, algo passa. Fruição com R é quando você está fruindo, você está tirando proveito, você está absorvendo a informação. Então no cinema, enquanto o filme flui, você frui a informação daquela obra. O processo de fruição e fruição ocorrem em paralelo ao vivo, não tem como você fruir depois, você tem que aproveitar aquele momento. Por exemplo, em uma aula, se o professor está falando, a aula está fluindo, mas se o aluno está conversando, ele não está fazendo a fruição, ele não está absorvendo a mensagem. Então no cinema você é obrigado a prestar atenção o tempo todo e você é obrigado a desenvolver o raciocínio e interpretação do filme na hora. Você não tem poder sobre a imagem em parar, avançar, retroceder e tudo mais, já que na sua casa, pelo contrário, você tem. Você pode ver o filme em partes, começar pela parte que quiser, voltar a cena, avançar. Então essa falta de poder que você tem sobre a imagem no cinema é uma outra grande diferença nesse processo psicológico da diferenciação de ver um filme no cinema ou ver o filme em casa. Um outro aspecto é a imersão do ambiente. O cinema é um ambiente muito mais favorável à apreciação e contemplação de um filme que na sua casa, porque ele é um ambiente acusticamente fechado, você não tem sons como os carros passando na rua e tudo mais. A iluminação ela é mais focada, então as luzes elas apagam gradativamente e esse apagar de luzes faz o foco da mensagem todo para a tela. Se você estiver sozinho no cinema, você não tem elementos de distração como você tem em casa, como um cachorro latindo, no caso o meu, ou quando você apaga a luz, fica lá o interruptor brilhando e tudo mais, barulho na rua, vizinho que chega e todos esses elementos. Então o cinema ele propicia que você preste atenção na imagem que está sendo projetada na tela, enquanto em casa você tem outros elementos de distração. E um outro fator bem interessante é o direcionamento da projeção da imagem. O ser humano ele se sente altamente incomodado e desconfortável quando tem algo fora do seu alcance de visão. Pode perceber, você está andando à noite na rua, sozinho, e aí você escuta passos e vê uma sombra vindo por trás. Você se sente muito desconfortável por isso. Às vezes é até melhor você parar, esperar a pessoa passar por você, né? Prestando atenção se ela não vai te assaltar, né? E aí você continuar o seu trajeto, o seu destino. Ou então quando você desenha lá, bem bonito, mas daí quando tem alguém olhando você desenhar, não sai nem boneco palito. Ou em casa você digita na velocidade da luz e quando digita no computador de um amigo você parece um primata tentando encaixar o cubo no quadrado e a pirâmide no triângulo e tudo mais, né? Então o ser humano se sente desconfortável, é só você mostrar, chamar alguém para ver algo no computador, né? Você fala, olha que legal essa imagem, né? A pessoa fica lá olhando e você fala, então é isso, né? Pode ir embora já. Então o ser humano ele se sente muito desconfortável quando algo vem fora do seu alcance de visão e é exatamente isso que acontece na projeção do cinema. A TV, ela é um meio que ela emite luz, ela gera essa intensidade luminosa. Então quando você está vendo um filme na TV, a imagem está sendo projetada de frente a você. Porém a tela do cinema, ele é só um rebatedor de luz, ele é só um aparato que rebate os raios luminosos, Lumensnitzniets, ele rebate esses raios luminosos, então, que é projetado e a imagem volta a você nesse aspecto de filme. Porém, a projeção ela ocorre fora do seu ângulo de visão, lá atrás. E por a imagem estar sendo formada atrás de você, em um ângulo em que você não enxerga, você se sente meio incomodado. E é esse desconforto que faz com que você fique mais permissivo em relação à mensagem que está sendo expressada na tela. Você aceita melhor porque o seu filtro crítico ele dá uma diminuída. Então essas são as diferenças entre ver um filme em casa e ver um filme na tela. E o cinema ele é tão imersivo que ele criou uma coisa bem interessante para resolver um pouco esse problema, que são os créditos. Mas como assim os créditos?
Peraí, não precisa mentir, não mente pra mim, eu sei que ninguém lê os créditos. Quer dizer, eu leio, e as pessoas da área de cinema também leem, geralmente, mas nem todo mundo é obrigado a ler créditos, porque não é a coisa mais interessante do mundo, um monte de nome passando na tela. Porém, os créditos, eles têm uma função. A função do crédito, além de dar autoria para quem produziu o filme, te informar, né? Quem que é o câmera 1, câmera 2, foquista, projecionista e tudo mais, os créditos eles servem para fazer uma transição para você entre o ambiente do filme e o mundo real. Porque a mensagem do filme ela é tão forte e o ambiente ele é tão imponente e voltado a isso que pode gerar uma alienação. Já falei em vídeos anteriores sobre a catarse, que é a aceitação máxima da arte, aquela pessoa que chora na ópera, que se emociona, ou que vai no museu e vê o quadro e quer encostar, então aquilo, você se sentir dentro da obra, né? E o cinema ele proporciona isso. Então, se o filme acaba do nada, você pode ir embora meio alienado. E os créditos servem para tirar você do universo do filme e gradativamente de transpor para o seu mundo real. Eles falam então, legal, você gostou, mas é uma obra de ficção, mesmo que seja baseado em fatos reais. Significa que baseado em fatos reais é mais ou menos aconteceu de verdade, só que com gente feia, né? Então mesmo se o filme for baseado em fatos reais, o cinema quer falar que aquilo que está na tela não é um documentário, aquilo não é a realidade, é no máximo uma reprodução. Então ele vai falar, o vilão é tal ator, que inclusive na novela lá que você gosta ele é o mocinho, o monstro é um efeito GC e tudo mais, é uma máscara, e o ator que interpreta o monstro é tal, o mocinho é X. Então ele está te falando que aquilo tudo é uma fantasia e ao mesmo tempo a trilha sonora dos créditos te mantém dentro do ambiente do filme. Então as luzes se acendem gradativamente, o cinema te convida a ir embora, mas retornar a uma próxima sessão. Então é para isso que os créditos servem. Na TV, quando o crédito é cortado, é como se você fosse expulso de dentro do filme, e isso pode ter um efeito negativo a seu ver. Então você pode se sentir meio incomodado e ter uma visão final mais pejorativa e mais negativa do filme do que quando você no cinema faz tudo no ritmo e no ambiente certo. Visto isso, vamos falar de uma outra coisa interessante que é a tecnologia 3D. E aí, será que funciona ou será que não? Falar sobre a tecnologia 3D é a constituição de um grande dilema. Afinal, o 3D é positivo ou o 3D é negativo? Primeiramente, nós temos que entender o que é essa tecnologia 3D. No começo, os óculos 3D eles tinham duas lentes, uma azul e uma vermelha. Eu já falei na aula de cores que a cor não está na matéria, mas a cor é um fenômeno de ilusão óptica, né? Então essa matéria ela é meio acinzentada e o que acontece? Ela absorve a luz branca, né? Todos os raios luminosos e reflete somente os raios azuis e por isso você vê essa cor constituída, né? Então o que acontece? No cinema, nos óculos 3D, você tinha uma lente azul e uma lente vermelha e o filme era projetado em tons de vermelho e azul e cada lente simulava esse efeito, ele filtrava as luzes, alguns filtravam os raios vermelhos, outros azuis, e daí o seu cérebro, nessa visão binocular que nós temos, ele fazia a concatenação das duas imagens, gerando esse efeito ilusório óptico. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês uma demonstração com um banner que nós temos e o nosso holofote RGB aqui, para vocês entenderem essa filtragem de luz. Então é isso, turma, estou aqui com esse banner que eu desenhei aqui, dessa menina que ela é metade anjo, metade demoníaca. É o bem e o mal que tem em todo ser humano. E eu estou aqui também com o nosso holofote RGB aqui, ó. Ele está iluminando com a cor branca, ou seja, uma cor neutra. Agora você pode ver então as cores como que estão aqui na imagem, o azul e o vermelho. Por quê? Porque é a luz branca, esse lado está absorvendo os tons e rebatendo mais os azuis, e aqui os vermelhos. Olha o que acontece quando eu ilumino ele, então eu vou mudar aqui no controle remoto. Aqui eu vou mudar para vermelho. Olha o que acontece nesse folder quando eu mudo a iluminação do holofote para vermelho e quando eu apago a luz aqui do estúdio. Então eu apaguei a luz, não tenho mais a luz do estúdio, ó, interagindo. Se eu desligar meu holofote vai ficar tudo escuro. Então, ó, aqui ele está no branco. Deixa eu fazer assim. Agora ele está no vermelho. E aí você percebe então que o lado que já era vermelho ficou bem iluminado, bem branco, ó. E o lado que era azul ficou escuro. E agora se eu mudar para iluminação azul, é ao contrário, o lado que era azul ficou bem claro e o lado que era vermelho ficou bem escuro. Por quê? Porque tem uma tinta aqui
que ela absorve as cores e só reflete o tom vermelho. Como tem muito tom vermelho nesse lado e meu holofote ele é azul, não tem nada para ela refletir, só tem alguns tons de azul por aqui. Como aqui não tem nada para ela refletir, ela fica escura. Por quê? Porque originalmente ela tem tons vermelhos. Então, a partir do momento que eu jogo a luz branca, ela absorve todas e reflete o vermelho. Então, se eu jogar só uma luz vermelha, ela vai ficar extremamente clara nessa parte aqui, porque ela está refletindo todas, enquanto se eu jogar uma luz azul não tem muito o que ela refletir, então ela está absorvendo, e quando algo é preto, quer dizer que está absorvendo a luz, só para você ver aqui, ó, como o rosto dela fica muito mais. E a câmera, lógico, ela está tentando fazer uma compensação do branco aqui, mas deu para vocês entenderem. E desse lado é azul, se eu jogar a luz branca, então tá neutro, mas se eu jogar aqui a luz azul, ele vai ficar bem mais claro, ó. E se eu jogar, por exemplo, uma luz vermelha, ele já fica bem mais escuro que esse lado aqui que tem mais tons. E se eu jogar a luz verde, ó, vocês vão ver então aqui qual que é a intensidade luminosa. É só vocês perceberem então, por exemplo, ó, o folder do Angry Birds aqui, ó, do lado. Eu tenho uma porta aqui que é branca e o folder é vermelho. Quando eu jogar a luz vermelha, a porta que é branca reflete toda, né, a luz vermelha, e o folder também, então ele fica quase da cor da porta. Olha a diferença de contraste dele e da porta aqui, ou quando eu faço isso, só como a porta continua refletindo tudo, mas aqui ele não está mais refletindo nada, ele está absorvendo. Então veja como tem muito mais contraste da porta aqui pro folder aqui do Angry Birds do que quando eu faço isso, ó. Ele fica bem mais aqui, ó, muito mais contrastado, porque aqui é o branco neutro e aqui ele só vai refletir o vermelho. Então aqui ele está refletindo toda a luz igual a porta, ele é como um aparato branco no caso, e aqui ele está absorvendo. Se eu jogar o verde também e qualquer outra cor, ó, que eu for jogando, ó, ele vai fazendo essas reações, mas principalmente essas três. O verde então deixa ele extremamente preto, né? Até mais do que o azulado. Então aí a gente vê as diferenças cromáticas e você pode ver isso até no nosso cenário. Dê uma olhada aqui a cor real dos objetos, como que eles estão reagindo a essa reflexão e quais vão ficando mais pretos ou mais escuros conforme eu vou mudando aqui no meu holofote RGB aqui a intensidade luminosa deles, ó. Aqui meu holofote. Olha que legal esse efeito. Então é isso, turma, vamos voltar pro vídeo. Hoje os óculos 3D são polarizados. De um lado você tem um óculos com persianas verticais e do outro lado vocês têm um óculos com persianas horizontais. E o projetor, alguns cinemas têm até dois projetores que eles giram o raio luminoso, assim, um projeta esferas na vertical e o outro projeta as imagens na horizontal. E aí, como você tem essa bipolaridade de raios, cada lado do óculos ele vai filtrar um tipo específico, como acontecia nos óculos lá coloridos, lá bicromáticos, lá de azul e vermelho. Porém, nesse caso, estamos falando aqui de uma polarização de lentes que ocorre em algumas câmeras, como por exemplo a Polaroid, daí que vem o nome, eu já expliquei, e em óculos de solar, né, óculos escuros, que faz a filtragem dos raios UV do sol. E aí tem algumas coisas que a gente tem que considerar sobre o filme 3D. Primeiramente, o óculos ele vai escurecer a fotografia do filme. Você pode ver que lógico, o óculos ele tem um tom mais escurecido, né? Então quando você vai ver o filme ele fica assim mais escuro devido a essa foto, né? A essa película, esse filtro que você está jogando na lente. Então se você vê um filme muito escuro como Godzilla, você vai perder muitos detalhes de níveis e curvas da imagem, de iluminação e sombra devido a esse escurecimento da fotografia. O 3D ele tem que ser bem utilizado e justificado, porém poucos são os filmes que conseguem fazer isso. Por exemplo, Gravidade conseguiu bem, mas outros filmes nem tanto. Mas aí também não é culpa do diretor, porque nós temos algumas coisas a considerar. O 3D ele deveria ser usado como linguagem. E o que é o 3D usado como linguagem? O 3D ele é utilizado como linguagem quando ele contribui para a narrativa do filme, ou seja, ele ajuda a contar aquela história. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Antigamente, as primeiras películas de filme elas não tinham a sensibilidade suficiente para filmar à noite. Então, como que você representava a noite nesses filmes? Você filmava, se você tentasse filmar, por exemplo, um deserto à noite, ia escurecer tudo, você não pegaria detalhes. Como que o cinema então fazia para resolver? Ele filmava de dia, porém colocando uma gelatina azulada na lente
e a imagem ficava azulada. Por exemplo, eu vou mostrar aqui com o holofote RGB. Tenho aqui então o nosso holofote RGB, eu vou ligá-lo, e aí ele está no formato flash aqui na configuração do controle, que é aquela que eu usei no começo do programa. Então esse holofote RGB ele vai ficar piscando essas luzes coloridas. Eu vou cancelar então essa configuração de cores e vou deixar ele apenas azul. Apertei aqui no controle, ó, agora ele está azulado. Se eu posicionar ele na minha frente, você pode ver que a minha imagem, ó, ela está bem azulada. Era mais ou menos isso que eles faziam no cinema para mostrar que uma imagem era à noite. Porém, em vez de usar uma luz, que não adiantaria, já que eles estavam filmando de dia, essa luz seria anulada por ser muito mais fraca que a luz do sol, eles pegavam uma gelatina, como um papel celofane azul, e colocavam na lente. A imagem ficava assim toda azulada, e aí quem estava assistindo entendia que era para interpretar como se aquele filme fosse passado à noite. Isso é diferente de você pegar a sua TV antiga preto e branco e colocar gelatinas coloridas para falar que a TV é colorida. Por quê? Se você pegar um filme preto e branco e colocar na sua TV uma gelatina, por exemplo, vermelha, e o filme ficar assim, meio avermelhado, preto e branco, isso não contribui nada para a história. Se você colocar uma gelatina verde, uma gelatina amarela ou uma gelatina azul, tanto faz, o filme é o mesmo. Isso não tem a ver com linguagem, é só um recurso técnico, enfim, colocar uma gelatina. Já esse formato aqui de usar uma gelatina azul na lente para falar que é noite, isso altera o sentido do filme, altera o sentido da história, e isso aí altera a linguagem do filme. Uma vez que isso altera a linguagem cinematográfica, aí sim tem um sentido você usar esse recurso tecnológico. E aí gera uma convenção. As pessoas que viam um filme filmado de dia, meio azulados assim, deveriam entender que aquilo passava à noite, e realmente elas de fato entendiam. Então isso é uma convenção, eu falo que vai ser de uma forma e você interpreta, entende e ok, estamos de acordo e você entende a minha mensagem. Esse efeito o cinema chama de noite americana, por exemplo. E com base nisso, vamos entender qual que é o problema do cinema 3D, dessa tridimensionalidade do óculos 3D. Acontece que muitas vezes o efeito tridimensional não é usado como linguagem. Em gravidade ele até é. Ele é usado como linguagem quando ele contribui para algo na história do filme. Ele ser usado ou não afeta no entendimento da história. Ele não sendo usado como linguagem faz com que seja simplesmente colocado como um aparato tecnológico para vender um ingresso mais caro. E isso é ruim para o filme porque o 3D ele causa algum desconforto, além do escurecimento da fotografia pode causar tontura, quem já usa óculos é desconfortável, ler legendas no 3D é horrível, fica muito pesado mesmo, né? Então ele deveria ser usado com sentido. Porém, pensa bem, um filme preto e branco é feito para ser visto em preto e branco. Não adianta você colocar na TV colorida que ele vai continuar preto e branco. Um filme colorido, se você jogar em preto e branco, ele não vai ter tanto sentido, porque ele foi feito para ser visto a cores. Inclusive, se você pegar filmes em preto e branco como Frankenweenie, e que não adianta você tentar colocar cor, porque eles foram feitos com uma alteração das paletas cromáticas para a cor ficar melhor nas escalas de tom de cinza. Por exemplo, a bandeira dos Estados Unidos que aparece no Frankenweenie, que deveria ser azul e vermelha, ela é na realidade acho que laranja e verde, porque o azul e vermelho no preto e branco não dá tanto contraste assim. Então o filme em preto e branco é feito para ser visto em preto e branco, o a cores é para ser visto a cores e por aí vai. A diferença é que o diretor que vai fazer um filme 3D, ele não pode pensar que o 3D é uma obrigação do filme, porque há a possibilidade que ele seja visto sem ser em 3D. Então ele fica entre esse meio termo. Um filme mudo é feito para ser mudo, um filme falado é feito para ser falado, mas o filme 3D ele pode ou não ser visto em 3D. Por isso, o 3D ele tem que agregar um valor, mas ele não pode ser fundamental para o entendimento da história. Então essa é uma complexidade que o cinema 3D tem. Uma outra coisa interessante para finalizar o programa e falar para vocês é a respeito dos infrassons, ou seja, frequências sonoras abaixo de 20 Hz. O ouvido humano só consegue interpretar até 20 Hz de frequência sonora, ou seja, 19 Hz é o infrassom. Nós não ouvimos, mas o corpo reage a isso, hiperventilando, suando frio, tem algumas coisas que acontecem com o corpo. Quem estudou isso foi um engenheiro biológico, que falaram para ele que tinha um lugar lá que era amaldiçoado. E obviamente, por ele ser um engenheiro biológico que sabe como o corpo humano funciona, ele não acreditou. Porém, quando ele foi nesse lugar que falaram que era amaldiçoado e assombrado, ele viu que ele começou a ver mesmo assombrações e ter um calafrio. Ele ficou meio incomodado.
Até que um dia ele estava com uma chapa fina metálica, colocou na parede lá, foi fazer um experimento e viu que aquela chapa ela fazia uma vibração. Ele falou, tem algo interagindo naquela chapa que está fazendo ela vibrar. Então ele começou a medir a intensidade auditiva do local e viu que tinha uma usina lá, uma parte do ar-condicionado, que tinha uma válvula enferrujada, e conforme ela rodava dava uma frequência de 19 Hz que o corpo, o ser humano não percebe, mas o corpo reage a ela. Então ele percebeu que essa frequência de 19 Hz faz você hiperventilar, então tem aquela sensação de desconforto que tem alguém te olhando, e ela é tão aguda que vibra a sua retina. Então como o seu olho ele vai vibrando, você começa a ver manchas. E aí que vem então essa história de aspectos fantasmagóricos. Inclusive ele já está concluindo uma pesquisa que fala que o atrito entre as nuvens também produz essa frequência, por isso as pessoas veem assombrações ao ar livre. E o Lars von Trier, muito de um desgraçado esse diretor, pegou o filme que já é o mais polêmico da carreira dele, o mais polêmico do cinema, O Anticristo. Foi exibido no cinema, que é um ambiente totalmente imersivo, um filme forte com cenas chocantes, e ainda numa das piores cenas ele joga lá uma frequência de infrassom. Então isso foi um recorde de pessoas que saíram do cinema porque não aguentaram o filme, acharam muito tenso, pesado, vomitaram, passaram mal. Por quê? Porque o infrassom dá enjoo. Então imagina você num cinema que é imersivo, vendo um filme pesado e ainda sendo bombardeado por uma frequência sonora que te faz passar mal, né? Inclusive o atrito da roda do ônibus também produz 9 Hz, e é por isso que às vezes você pode sentir sono no meio de transporte. Então é isso, turma, esse foi o vídeo de hoje. E pedimos sempre aquela clássica ajuda e contribuição ao canal, curtindo o vídeo, deixando o like, nos seguindo, inscrevendo, interagindo nas redes sociais. Deixa aqui dúvidas nos comentários que sempre responderemos a todos. Então é isso aí, se inscreva no canal, muito obrigado a todos por tudo e até a próxima! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da STEC, o canal mais diversificado da internet.